Eu acho que as pessoas não têm noção do quão pouco livre economicamente o Brasil é. A gente às vezes fica preso no Brasil, não tem comparação com outros países, não tem vivência de outros países e tudo mais. E aí acha que assim, é ruim, mas não é tão ruim assim. O que a gente precisa entender é que assim, do jeito que o Brasil é tão pouco economicamente livre, a gente não vai se recuperar dessa dupla crise que a gente está tendo agora, econômica e sanitária. Isso não vai acontecer e tem a ver com fricção, ok? Vamos usar um termo de física aqui. Eu não gosto muito de comparar física com economia, porque primeiro tem aquela coisa que a economia adoraria ser uma ciência exata, tipo fixa, e poder calcular a economia toda, mas isso é impossível. E depois as pessoas acham que podem calcular isso, ou que a gente tem que pensar. Não é assim. Mas eu acho que é um conceito útil dentro das suas várias limitações para a gente entender o problema. Porque vamos entender o seguinte, o que é uma crise? Uma crise, você pode dizer, é um momento onde se descobre, onde todo mundo sabe que todo mundo sabe, todo mundo descobre que essa estrutura econômica como existe não funciona. Ela não se sustenta, um monte de coisa que vai ter que quebrar, um monte de gente teve um monte de ideia burra, estava funcionando por algum outro motivo externo, tinha uma bolha de crédito, tinha um protecionismo estatal, tinha um gastinho estatal ali, tinha um esquema de corrupção que sustentava a empresa e tudo mais, mas isso aqui não se sustenta. Isso aqui não está atendendo as demandas da população e não consegue ganhar dinheiro para se manter. E o fato de que não consegue ganhar dinheiro para se manter demonstra que não está atendendo as necessidades da população. Então isso aqui tem que acabar. Isso é o que aconteceu no Brasil em 2015, isso é o que foi a crise de 2007, 2008, isso é a crise econômica que já estava rodando aí, já estava começando a estourar em vários sentidos em 2019, 2018, um pouco mais 2019, e agora estourou antes mesmo do corona chegar. No mundo você já tinha uma desaceleração econômica por causa disso, né? A gente estava vendo que essa estrutura não funciona. E quando essa estrutura cai, você precisa fazer outra. Né? Porque você não vai falar assim, então vamos voltar pra Idade da Pedra, dane-se, vai, pelo menos as pessoas tinham mais caráter, assim, enrijecer as pessoas, tinha que plantar a própria comida, assim. Não, não vamos falar isso, né? A gente tem que fazer uma nova coisa. Então o que acontece, né? Caiu o castelo de cartas, caiu toda a estrutura, tem um monte de peça no chão. E aí o que acontece? Os empreendedores têm que chegar e pensar, pô, eu vou fazer o que com isso? Eu preciso montar uma nova coisa com isso. Certo? Antes a gente tinha um monte de empreiteira fazendo obra pro Estado que era dentro de um esquema de corrupção do PT, bom, isso aí não adianta mais. E agora, o que a gente vai fazer com tanto pedreiro, com tanta coisa para fazer construção, E aí, alguém tem uma boa ideia? E aí o que acontece é que empreendedores vão chegar e pegar esses recursos, pegar essa mão de obra, né, pegar essas pessoas, e falar, bom, o que eu posso fazer com isso? Vamos ter boas ideias, vamos começar a girar coisas aqui, reconstruir essa estrutura. Só que isso vai ter se você quiser assim pensar tipo uma equaçãozinha, vai ter um fator multiplicador de eficiência lá. Se for 1, né, se for 100%, quer dizer que todo o esforço de fato vira alguma coisa útil, construtiva, lucrativa, que vai gerar emprego, que vai satisfazer as suas necessidades, que vai melhorar o mundo. Se for 0, se for 0 é tipo, sei lá, qualquer ideia empreendedora que você tem, o Estado manda um soldado na tua casa e ele te fuzila. A Coreia do Norte, digamos assim. Então, não importa que ideia boa que você tenha, não vai acontecer. Nada vai acontecer. Então, a gente vai ter que estar em algum ponto entre 0 e 1. Entre 0% e 100%. Certo? Você vai ter esse fator multiplicador. Isso é uma fricção. Isso aí é quanto você vai perder de energia. E energia nesse sentido vai ser riqueza, vai ser empregos que não vão ser gerados, vai ser tempo perdido, desgraçamento mental, etc. É o que você vai perder no processo de tentar fazer alguma coisa útil. Quanto menor essa fricção, mais rápido você tem uma retomada econômica, mais rápido você tem um crescimento. E aí você vai ter que concordar comigo também que vai existir um ponto onde a fricção é tal que você não consegue crescer. Você consegue fazer as coisas, mas você está sempre ali mantendo, porque você vai estar sempre mantendo a mesma coisa, porque você vai ter algumas coisas caindo e algumas coisas vão ter que continuar sendo feitas. Agora, se você conseguir equilibrar as duas velocidades, nada vai para lugar nenhum, fica tudo parado. Qual que é a ideia de empreendedorismo? Faz o que a gente estava fazendo, porque não dá para ter ideia nova. A gente parou no tempo. Seria assim, crescimento 0, né? E o que as pessoas precisam entender é que essa fricção, ou a ausência dela, é a liberdade econômica. Quanto mais economicamente livre um país é, mais fácil é para empreendedores chegarem, olharem para as peças e falar, opa, eu tenho uma ideia, vamos botar para rodar. Quanto menor a liberdade econômica, mais difícil vai ser isso. E mais tempo, gente vai ficar desempregada, mais tempo recursos vão ficar ociosos, mais tempo pessoas com necessidades vão ficar esperando para isso aí ser respondido. E aí eu não tô falando só de aplicativo maluco, não sei o que, eu tô falando assim, gente para produzir comida, gente para produzir moradia, tem um monte de gente que tem moradia merda no Brasil.
E aí você precisa juntar um monte de recursos e de gente, dinheiro para construir casa para essas pessoas. Quanto menos liberdade econômica tiver, mais tempo o cara vai ficar na chuva esperando a casa ser construída, para a economia conseguir, para empreendedores conseguirem fazer isso ser construído. Então, liberdade econômica é fundamental para a reorganização econômica. Bom, ela é fundamental para a organização econômica de maneira geral. Agora, quando você tem uma crise que está tudo disperso no chão, ela vai ser muito fundamental para a reorganização. Se você tiver ela muito baixa, você vai ter a famosa crise L. Você cai e depois vai em linha reta para baixo, né? Você não volta. Você pode ter a crise em L, né? Tipo, cai e vai de lado. Você pode ter a crise em U, que você fica um monte de tempo aqui embaixo e daí vai voltando, que foi o New Deal, por exemplo, né? Teve a crise de 1929, aí chegou o New Deal do Roosevelt, travou a economia toda, o negócio não ia para lugar nenhum. Aí teve a Segunda Guerra, os caras tiraram tudo, tiraram o New Deal, e daí nos anos 50 a economia voltou. Então você teve um padrão de U, né? Os anos 30 e 40 nada, e depois volta. Um padrão de U. Ou seja, a crise V, que é, por exemplo, o que a Estônia passou na crise 2007-2008. E, putz, ferrou. Não, pera, tem uma ideia, volta. E em 1 ano, 2, você voltou, já tá crescendo de novo e tudo mais. E é entender que, assim, de novo, vai acontecer crise, vai chover. A questão é o quanto você vai se molhar. É isso que a gente tá falando aqui. Então vamos ter uma noção do quão pouco economicamente livre o Brasil é. Você tem 2 índices que medem isso muito bem. Eu gosto mais do índice de liberdade econômica do Banco Mundial, mas recentemente saiu o atualizado do Heritage, que é o índice de liberdade econômica do Instituto Heritage, e eles avaliam vários quesitos, dão umas notas lá e classificam os países. O que é importante entender nesses índices é que você não pode levar ele como uma posição perfeita, mas mais como uma região. Então só porque um país está em 144... Você pode falar, não, mas é que se eu mudasse, se eu começar a pensar esse critério aqui um pouco diferente, ele pode ir para tipo 138, ou cair para 150. Tá. Depende de um pouco como você interpretou uma coisa, dá um pezinho de alguma coisa. Então não pense ele com uma posição clara, mas como uma região. E às vezes também vai ter uma variação de empreendimentos, certo? Às vezes a Nova Zelândia vai ser o melhor país do mundo para você empreender, a não ser que você esteja fazendo um negócio muito específico que Singapura vai ser melhor. Pode acontecer. Então, vai ter uma variação do setor inteiro, mas pegue isso com uma coisa geral. Então vamos comparar, primeiro, Brasil com o mundo em todos os quesitos, né? O Heritage avalia várias coisas, corrupção, integridade, facilidade de fazer negócios, facilidade de abrir negócios, a saúde fiscal do governo, todo esse tipo de coisa. A gente pegar todos os critérios e tudo mais, comparar Brasil com o mundo. O Brasil tá em cinza, o mundo tá em rosa aí. O mundo tá em moderadamente livre, com 61,6. O Brasil tá de maneira geral, não livre, mostly unfree, 53,7. Então a gente já está atrasado em relação ao mundo. Então pode ter certeza que o mundo inteiro vai tomar essa crise. Agora, a gente vai ficar para trás. Em relação a todo o crescimento do resto do mundo, na média a gente vai ficar para trás. E vale lembrar que aqui nessa lista você vai ter assim, países que estão em guerra civil, países que são ditaduras malucas, todo esse tipo de coisa. E de várias formas a gente está perdendo deles. Se você for olhar o ranking, o Brasil está na posição 144. Na verdade, se você olhar de baixo para cima, o Brasil é o 36º pior país do mundo em termos de liberdade econômica. A gente tá ali no grupo mais horrível de todos, é uma coisa realmente impressionante. Outro índice interessante de você olhar é a liberdade de trabalho, o quão fácil é você empregar alguém, a liberdade para trabalhar. A média do mundo tá em 59,6, enquanto o Brasil tem 49,5. Então assim, é por isso que você tem desemprego no Brasil. Constante, esse negócio impressionante. Que é, cara, olha, empregar uma pessoa é muito caro, é muito difícil, então eu posso empregar pessoas por vários lugares do mundo, eu posso levar meu dinheiro para vários lugares do mundo, por que eu levaria pro Brasil, onde é tão difícil fazer isso? Por que eu não vou para países onde é muito mais fácil botar gente para trabalhar? Ah, mas eventualmente vão chegar aqui. Tá, você pode até argumentar isso, né? Vamos tentar fazer um argumento que é até pior pro meu caso. Não, mas 1 hora todo aquele pessoal vai estar empregado, aí não vai ter mais o que fazer, o pessoal vai vir para cá. Pode ser. E aí o Brasil vai estar entre os últimos países do mundo a crescer. A gente vai estar com aquelas estatísticas pré-históricas em termos de, por exemplo, saúde e saneamento, enquanto o resto do mundo está andando. Não, mas daí a gente cresce. Talvez aí sim, mas realmente é isso que você quer? Agora, o que é mais impressionante é o fator que é o que domina o Brasil, que eu tô querendo explicar em vídeos há muito tempo já, e que agora voltou a esse risco, é assim... Cara, o Brasil pode quebrar. Vamos lá. Em termos de saúde fiscal, como que estão as contas do governo? A média do mundo é 66,9. Tá ali entre moderadamente livre e, de maneira geral, livre, né? Mostly free. O Brasil tem uma nota 5,9. Cara...
isso aqui é um país à beira da falência, que é o que eu tô falando há muito tempo. E daí você fala, ah, não, mas o Brasil é um país... Sempre que eu falo que o Brasil vai quebrar, a galera fala isso. Ou impor grandes fortunas, vai afastar os ricos, a galera fala assim, ah, não, mas pô, o Brasil é um país cheio de riquezas, de potencial, de lugares tão bonitos e de uma gente tão dedicada e tudo mais. Sim, e nada disso importa se o país falir. Porque se o país falir, o que vai acontecer? Algum jeito vão dar para taxar massivamente as pessoas para desfalir o país. Alguma coisa vai acontecer. E quando o país quebra, você tem maluquice, você tem impressão de dinheiro, você tem confisco, você tem colapso, você tem aumento de impostos brutal pra caramba, você tem alguma coisa muito grave que estoura a situação inteira. Então você fala assim, ah, não, mas pô, é claro que vão vir investir no Brasil, poxa, a gente tem 200 milhões de consumidores e tantos recursos naturais. Cara, por que eu vou investir no teu país se eu não consigo acreditar que o governo não vai confiscar a minha empresa nos próximos 5 anos? Por que eu vou lá, vou pôr uma indústria mó legal e tudo mais, quando eu abro as notícias e o que eu vejo é governador, prefeito, etc., assalta a empresa e pega umas coisas lá porque ele quis. Vai, não, sério, fala pra mim. Por que eu faria isso? Não dá, cara. Não dá pra defender. É por isso que o Brasil tem tanta dificuldade de atrair investimento. Isso aqui é o ranking da Heritage. Agora vamos ver o ranking do Banco Mundial. E ele tem vários critérios de avaliação lá. Abrir um negócio, lidar com permissões de construção, conseguir eletricidade, registrar propriedade, conseguir crédito, proteger investidores minoritários, pagar impostos, comércio internacional, fazer contratos valer, que é o que o Brasil está indo bem, né? Em 58º no mundo, né? Coisa que a gente se destaca um pouquinho mais, e resolver falências. Primeiro você vê ali, pagar impostos, 184 de 190 países. E os outros países que estão embaixo são países, assim, muito legais, tipo, sei lá, Venezuela. Então ali você já tem uma puta bandeira vermelha de, ó, cara, vamos trabalhar com isso aqui. E, estão querendo fazer reforma da reforma tributária aí pra melhorar o sistema. Cara, se você sair de 184, né, pra, sei lá, centésimo, tu ainda é um lixo. Não adianta, você não pode falar assim, não, eu quero sair de um dos piores do mundo pra, assim, medíocre. Não, isso não resolve. Isso não resolve quando o resto dos resultados, na verdade, também é abaixo do medíocre. Olha lá, permissões de construção, 170. Ah, não, mas porque no Brasil falta moradia, as pessoas não têm casa, cara, e isso aí é muito difícil. Sim, eu concordo. Tá aí o problema. A gente é um dos piores países do mundo em termos de construir alguma coisa. Como é que você quer ter uma retomada econômica num país devastado por uma crise, se você literalmente construir alguma coisa, beira o proibido? É sério isso? Dá pra você olhar isso e falar, não, isso aqui é um país que vai bombar, vai passar essa crise aqui, vai voar o negócio. Não, isso aqui é um país que vai quebrar. Registrar propriedade. Daí a galera pensa assim, o cara tá falando de coisa grande pra caramba. Eu tô falando de um fazendeiro de pequeno porte de agricultura familiar no interior da Bahia. O quão fácil é para ele registrar a propriedade dele, conseguir ter acesso a crédito e vender e, sei lá, conseguir fazer alguma coisa um pouquinho maior na fazenda. É muito difícil. E isso aqui que o ranking do Doing Business faz é que eles medem São Paulo. Em São Paulo, o Brasil é um dos piores do mundo, 133, está lá no terço inferior. Agora imagina como é que é você registrar uma pequena fazenda, agricultura familiar no interior da Paraíba. Esse é um problema grave. E daí a galera fala assim, não, mas o Brasil vai fazer uma puta injeção de crédito para ajudar os pequenos produtores e tudo mais. Mas como é que o cara vai ter acesso a crédito se ele não consegue nem provar que a terra dele, que ele tá trabalhando essa terra, sei lá, 50 anos, que a família dele tá trabalhando essa terra 120, 150 anos, como é que ele vai ter acesso a crédito se ele não consegue nem provar que o chão que toda a família dele caiu morta, enterrado, é dele? Como é que vai acontecer isso? Como é que você vai ter uma recuperação econômica sem isso? Não dá pra levar a sério, bicho. E falando em crédito, vamos lá. Receber crédito. O Brasil tá em 104. Meio. Medíocre. Já é um dos melhores índices que a gente tem. Nós somos medíocres nisso. Isso aqui é São Paulo. Isso aqui é São Paulo, capital. O Brasil tá em 104 de 190 países em termos de facilidade de conseguir crédito. E agora, como é que você vai fazer isso se você está querendo abrir uma pequena indústria no interior de Minas Gerais? Cara, e assim, vamos falar pequena indústria. Agora, pensa em alguém que tem uma lanchonete na periferia de Fortaleza, no Ceará. Como é que essa pessoa vai ter acesso a crédito para sobreviver aí a essa crise?
Cara, não é sério. Não dá pra achar que isso vai ser um país que vai crescer. É por isso que é difícil olhar pra isso aqui e achar que o Brasil vai se recuperar, vai crescer pra caramba e tudo mais. Se você olha esses índices, se você analisar eles, os links vão estar lá na descrição, você vai ver, o Brasil é um país muito difícil de empreender. O Brasil é um país onde existe uma extrema fricção entre você pegar as coisas e ter uma ideia de produzir, de fato botar elas para produzir. Em todas as etapas você vai encontrar um fiscalzinho, você vai encontrar uma taxinha, você vai encontrar uma leizinha. Então se você quer combater pobreza, se você quer que esse país não quebre, se você quer que esse país vá para algum lugar na história, isso aqui tem que mudar. Isso aí não é uma reforma, não é uma reforma trabalhista, não é uma reforma administrativa. Isso aqui é uma demolição e reconstrução quase total do sistema institucional brasileiro. Se isso não andar, o que vai acontecer? O Brasil vai ter uma crise em L. Capota, beleza, vai ter crise econômica e tudo mais, vai para 20 milhões de desempregados, possivelmente mais, e vai ficar ali. A gente já tá vendo muita dificuldade de retomar desde o impeachment da Dilma. Pelo menos você tem alguma confiança de que o Brasil pode ir para algum lugar. Se tinha um tempo ali antes da falência, tinha um tempo para fazer alguma coisa, e mesmo assim você estava vendo taxas de crescimento de 1 e pouquinho por cento. E aí o que acontece? Isso sem você ter um estado falido nas suas costas. Depois dessa crise, o que a gente vai ter é um desemprego ainda maior, escassez de crédito pelo mundo inteiro e um governo falido nas costas das pessoas em nível federal, estadual e municipal. E vocês sabem o que o governo faz. Vocês viram isso em 2015, 2016. Quem empreende um pouquinho viu isso. Quem presta atenção um pouquinho viu isso. É prefeitura inventando taxinha, é governo do estado inventando taxinha. Não, agora vai considerar o milho de uma forma diferente, porque da tributação é um pouco maior, a gente arrecada 700 milhões de reais aqui, tira do setor privado para pagar dívida, para pagar folha gigantesca, para pagar auxílio, o Tribunal de Justiça do Ceará lá quis colocar auxílio home office, para pagar essas coisas, cara. Se já é difícil você crescer no Brasil 1%, como a gente estava aí esses últimos anos, como é que você vai fazer com o Estado falido nas costas? Então, assim, vamos entender que essa é a discussão. Não é assim, porque o Corona Voucher vai 500 ou 600 reais, vai passar ou não vai passar? Dane-se. Isso é irrelevante pro debate. Pode ser que passe, tá bom, vai não, vai lá, passa. Passa 4 mil reais de Corona Voucher, pega o salário do Diese, ó, 6 mil reais de Corona Voucher por lá, passou, pagou todo mundo, pô, beleza. 6 meses depois tem um país falido. Tá, você vai fazer o quê agora? Você conseguiu falir 6 meses depois, ao invés de quebrar agora, né, você conseguiu jogar lá pra frente. Se você não tem a liberdade de você pegar recursos que estão ociosos e produzir com isso, se você não tem a liberdade de empreender, a liberdade econômica de organizar isso, você vai ter uma economia desorganizada, todo esculhambado, com um monte de gente desempregada, um monte de potencial perdido em um país pobre. Se isso que eu descrevi parece a história inteira do Brasil, não é por acaso. Isso aqui que eu tô falando não é assim, é porque o PT. Não é. Isso aqui já existia de antes de Getúlio Vargas, esse tipo de maluquice, quando... Pergunta o Barão de Mauá como é que era isso. Como é que era que o governo decidiu que o teu banco vai falir. Pergunta pra ele como é que era isso. Isso aqui é uma história de Brasil tradicional pra caramba. E não que o Brasil não tenha crescido nesse período, cresceu sempre aquela porcariazinha ali e tá sempre 50 anos atrás do resto do mundo em estatísticas básicas como tipo saneamento ou educação básica ou alguma coisa assim. Tudo isso passa por essa fricção gigantesca que o Estado coloca nos empreendedores. E é uma fricção que é totalmente improdutiva. Estado não produz, ele só atrapalha. Se tem uma coisa que ele pode fazer pela gente nesse momento é tirar todos esses atrapalhos, tirar todos esses muros, ir lá sentar no canto e não fazer nada. E trabalha naquele balanço fiscal lá também pra gente tirar a gente de uma nota de 5,9 pra pôr uma coisa minimamente decente, pra essa porcaria desse país não quebrar e a gente ter que pagar a conta. Por onde que dá pra começar? Super salário seria uma boa coisa, reforma administrativa também seria outra. E vai ter que ser um cortezão agressivo aí. Como eu falei, a gente pode esperar um déficit esse ano aí de 300, 400 bi. Cortar 20 bi é um bom começo, mas vai precisar de um pouco mais de coragem nesses cortes aí. Sem isso, gente, esse país aí vai ficar no pântano. Links na descrição para tudo que vocês estão vendo. A gente tem um artigo também trabalhando isso, vai estar lá na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.